Janaína, ainda em relação ao Supremo, a defesa de Carla Zambelli entrou com um pedido para suspender o julgamento que pode levar a deputada à perda do mandato e uma pena de até 10 anos de prisão por uma suposta invasão aos sistemas do CNJ. Alexandre de Moraes já respondeu, por acaso, Janaína, a defesa do parlamentar? Respondeu há pouco, Thiago, no início da noite de hoje, negando esse pedido da defesa, porque a defesa tinha pedido aos moldes do caso de Alexandre Ramagem, de que também esse julgamento fosse suspenso, porque o PL já está com um pedido ali de recurso para apresentar na Câmara dos Deputados para o trancamento dessa ação contra a deputada federal Carla Zambelli e também evocando ali o artigo 53. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes, negando aí esse pedido, disse que apontou dois fatores, Thiago, um de que o julgamento já está em andamento, então não poderia, e também outro que as condutas dela ali com relação às denúncias da PGR também são referentes a crimes que teriam sido cometidos antes da diplomação dela como deputada federal. Thiago. É isso, a gente continua acompanhando esses desdobramentos. Janaína Camelo com as informações. Bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela aqui com a gente também, e eu chamo o Nelson Kobayashi, entrando aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Kobayashi? Bem-vindo, boa noite. Vilela, bem-vindo, boa noite. Vou começar por você, Kobayashi, essa história de Alexandre Ramagem. Agora a Câmara quer fazer uma interpelação ao Supremo. Se foi o próprio Supremo que tomou essa decisão, fica difícil, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Thiago, boa noite ao Cristiano Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. E, de fato, é mais uma tentativa diante de uma negativa que era prevista, Thiago. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação não só ao Alexandre Ramagem, mas também em não estender a todos os demais que seriam, segundo o entendimento daqueles que propuseram a ideia de sustar ou de interromper a ação penal, não iria para frente. Não tem como a Câmara decidir sobre pessoas que sequer são parlamentares, que sequer foram parlamentares. E, no caso, a respeito de crimes que teriam sido praticados antes do início dessa legislatura. Então, tudo que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal era previsto. A interrupção simplesmente dos crimes que são posteriores ao início do mandato. E também é prevista a reação da Câmara em tentar, de alguma maneira, recorrer, levar ao plenário, enfim, fazer o que cabe aos políticos, que são medidas políticas, para continuar repercutindo, requentando este assunto cada vez mais. Agora, Vilela, as chances da Câmara ter algum tipo de êxito nisso, essas chances são muito pequenas, já que foi o próprio Supremo que tomou um posicionamento na semana passada, como a gente destacou. Bem-vindo, Vilela, boa noite. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, ao Koba e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. As chances são muito pequenas. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, se posicionou no sentido contrário àquilo que havia sido deliberado pela Câmara dos Deputados. E o texto constitucional do parágrafo 3º do artigo 53, a própria jurisprudência, o entendimento consolidado por parte do Judiciário, vão justamente na linha da decisão que foi tomada pela primeira turma do STF. Então, por mais que a Câmara dos Deputados, eventualmente, tente, de alguma forma, fazer com que haja uma nova apreciação, uma apreciação pelo plenário, eu vejo que é muito difícil que haja qualquer tipo de mudança, porque, de fato, existe um pensamento consolidado, em consonância com a jurisprudência, que vai na linha de que essa pausa que teria sido orquestrada pela Câmara dos Deputados, ela só tem fundamentação naqueles crimes que, de fato, ocorreram na vigência do mandato parlamentar. Aqueles que foram ocorridos antes do mandato parlamentar, esses sim não tem qualquer possibilidade de paralisação. Eu acho que quero te perguntar sobre essa história da deputada Carla Zambelli. A situação dela vai ficando cada vez mais difícil. É claro que a defesa tem que recorrer, faz parte do processo, faz parte da posição da defesa. Mas as chances são difíceis nesse caso? Sim, são muito difíceis, principalmente porque ela, além das questões técnicas, jurídicas, que testemunham contra ela, os fatos teriam acontecido também antes do início dessa legislatura em específico, ela também não tem um apoio político que, por exemplo, o Alexandre Ramagem teve na Câmara dos Deputados. Então, ela tem uma dupla dificuldade. As questões técnicas, que já tem um entendimento, parece, se formando no Supremo Tribunal Federal contra a sua tese defensiva, e também o isolamento político em que ela caiu. Ela já não tinha, naturalmente, ambiente, conversas, diálogos com pessoas da base governista de hoje, e também não tem com a oposição. O próprio ex-presidente Bolsonaro não tem essa boa relação com a Carla Zambelli, até porque reputa a ela uma boa parte da responsabilidade pela sua derrota nas eleições, vê se aquele fato, o fato da arma em punho aqui,
perto da Avenida Paulista, em São Paulo, que tanto repercutiu, aconteceu nas vésperas das eleições, que geraram um resultado muito apertado. Então ela não tem nem condições técnicas, nem condições políticas de ter boa esperança em relação ao seu caso. E para você, Vilela, rapidinho, dificilmente a defesa dela vai conseguir algum êxito em relação a tudo isso? Dificilmente, Thiago. E, além disso, não caberia ao Supremo Tribunal Federal paralisar um julgamento que já está em andamento, especialmente diante da demora ou da inércia ou do desinteresse político da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que, embora válida do ponto de vista jurídico, mas realmente não é algo que deve ser acolhido pelo Supremo Tribunal Federal.